O sol nascia timidamente sobre os morros do Rio de Janeiro, tingindo o céu de um laranja profundo que parecia refletir as feridas abertas na alma de Maria Aparecida. Enquanto a maioria dos habitantes da Rocinha ainda buscava o descanso necessário, ela já estava de pé, ajustando o terço de madeira em seu pulso fino como uma armadura espiritual. O som constante dos passos apressados nas ruelas estreitas misturava-se ao cheiro de café forte e esperança, lembrando-lhe que cada minuto de trabalho era uma oração silenciosa pela cura de sua avó doente, que tossia no quarto, descendo a ladeira íngreme com os pés cansados. Cida sentia o peso das responsabilidades esmagar seus ombros jovens, mas seus olhos permaneciam fixos no horizonte azul do mar de Copacabana. O ônibus lotado era um microcosmo de sofrimento e resiliência, onde corpos suados se comprimiam em busca de um destino que prometia apenas mais um dia de servidão invisível. Ela fechava os olhos e pedia a Deus forças para não desabar diante da exaustão que já começava a nublar sua visão, pois o salário do mês dependia daquelas horas extras exaustivas no hotel de luxo. Ao cruzar o imponente portal do Palácio de Ouro, o contraste era tão violento que chegava a causar náuseas físicas na jovem arrumadeira, que mal tinha o que comer em casa. O ar-condicionado gelado cortava o calor úmido da manhã, enquanto o brilho dos mármores importados ofuscava a realidade cinzenta das vielas de onde ela vinha. Cida vestiu seu uniforme engomado com a resignação de quem sabe que, naquele ambiente, ela não passava de uma sombra necessária para manter o brilho dos ricos. Ela respirou fundo, tentando afastar a tontura que a perseguia desde o amanhecer, sem café. A governanta, uma mulher de olhar gélido e palavras escassas, apontou para o elevador de serviço e ordenou que a cobertura fosse limpa com perfeição absoluta antes do meio-dia. Bernardo Albuquerque, o dono do império, estaria fora em reuniões cruciais, deixando seu santuário de vidro e aço à mercê das mãos calejadas de Aparecida. Subindo os 30 andares, a jovem sentia o estômago roncar. Um lembrete cruel de que a dignidade muitas vezes era um luxo inacessível. Cada andar que passava parecia afastá-la mais da terra firme e levá-la para um céu totalmente proibido e gelado. As portas se abriram para um universo de opulência que Cida só vira em filmes antigos na pequena televisão de tubo de sua avó doente. Paredes de vidro revelavam a imensidão do oceano, mas para ela, aquela vista era apenas um lembrete da distância entre os homens. O silêncio da cobertura era pesado, carregado com o cheiro de perfumes caros e uma solidão que o dinheiro não conseguia mascarar completamente. Ela começou a trabalhar freneticamente, espanando objetos de arte que valiam mais do que a vida inteira de todos os seus vizinhos pobres da favela de Rocinha. Após horas esfregando o chão e polindo pratarias, o corpo de Cida começou a clamar por uma misericórdia que o destino parecia negar-lhe sistematicamente naquele dia. Suas pernas tremiam e o suor escorria por suas têmporas, borrando a visão já cansada de tantas noites mal dormidas, cuidando dos gemidos de dor da anciã. Ela se aproximou da suíte principal, onde o ar parecia mais denso e o silêncio mais profundo, segurando o balde com os dedos esbranquiçados pela força. O desejo de fechar os olhos por um segundo tornou-se uma tentação avassaladora para sua alma cansada. No centro do quarto imenso, repousava a cama de Bernardo, coberta por lençóis de seda egípcia que brilhavam sob a luz solar como se fossem feitos de água pura. Cida nunca tocara em algo tão macio e sofisticado, e a curiosidade venceu o medo por um breve momento de fraqueza humana. Ao passar a mão pela superfície fria do tecido, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, imaginando como seria dormir sem o som de tiros ou o cheiro de esgoto. A suavidade era um convite silencioso, que prometia um descanso que ela nunca conhecera na vida. O mundo ao seu redor começou a girar, e a exaustão acumulada em semanas de trabalho ininterrupto finalmente cobrou seu preço impiedoso de seu espírito exausto, sem perceber o que estava fazendo. Cida sentou-se na borda da cama, sentindo o colchão abraçar seu corpo magro com uma ternura que ela não recebia há anos. O cheiro de sândalo e mar que emanava dos travesseiros
agiu como um sedativo poderoso em seus sentidos entorpecidos pela fome. Em um último suspiro de resistência, ela encostou a cabeça no linho macio, e o mundo exterior desapareceu para ela naquele momento. Em seus sonhos, ela não era mais a arrumadeira invisível que lutava por cada centavo, mas uma mulher livre que caminhava sob a luz de um paraíso eterno. Não havia doenças, não havia dívidas, e o rosto de sua avó estava iluminado por um sorriso jovem e cheio de saúde vibrante. Aquela pequena ilha de seda no 30º andar tornara-se o seu refúgio sagrado, um território onde a pobreza não podia alcançá-la com suas garras afiadas. Cida dormia o sono dos anjos, ignorando completamente que o tempo estava correndo contra sua própria segurança e seu humilde emprego. Enquanto isso, no centro financeiro da cidade, Bernardo Albuquerque encerrava uma reunião que decidiria o destino de milhares de famílias com um único gesto de descaso aristocrático. Ele sentia um vazio que nenhuma fortuna era capaz de preencher. Uma apatia existencial que o acompanhava desde que herdara a responsabilidade de ser o melhor. O sucesso era uma prisão dourada, onde a sinceridade era um artigo de luxo que ele nunca conseguira comprar. Cansado das máscaras sociais e da falsidade alheia, ele decidiu retornar para casa mais cedo do que o habitual para buscar algum silêncio. O carro blindado deslizava suavemente pelas ruas do Rio, isolando Bernardo do caos urbano, que fervilhava do lado de fora de seus vidros escurecidos e frios. Ele olhava para as favelas nos morros e via apenas estatísticas, sem imaginar que em seu próprio quarto uma parte daquele mundo estava repousando em seus lençóis. Sua mente estava ocupada com números. Mas seu coração pulsava em um ritmo descompassado de quem busca algo que não sabe nomear. O elevador privativo o levou rapidamente ao topo, onde o destino aguardava com uma surpresa que mudaria seu rumo para sempre. Dentro da cobertura, a luz do sol começava a mudar de ângulo, criando sombras longas que dançavam sobre o corpo imóvel de Maria Aparecida. Ela sonhava com o som das ondas, um som que para ela sempre fora sinônimo de limpeza e renovação espiritual diante das dificuldades. Seus dedos, endurecidos pelo trabalho braçal pesado, relaxaram sobre a seda, cara, criando um contraste visual que contava a história de um país dividido. Naquele momento de inconsciência, não havia barreiras sociais, apenas a fragilidade de um ser humano buscando o refúgio necessário para continuar sua jornada difícil. O bip suave da fechadura eletrônica anunciou a chegada do dono daquela mansão suspensa. Mas o som não foi suficiente para despertar a moça do seu transe profundo. Bernardo entrou com passos pesados, jogando sua pasta de couro sobre o sofá de design italiano e soltando o nó da gravata que parecia sufocá-lo. Ele sentiu um cheiro diferente no ar. Algo que não era o perfume habitual, mas um aroma de sabão, barato e sol. Intrigado, ele caminhou em direção ao seu quarto, esperando encontrar apenas a perfeição impessoal que o dinheiro sempre lhe garantia diariamente. Ao abrir a porta dupla de madeira nobre, Bernardo estacou, o ar fugindo de seus pulmões diante da cena surrealista que se apresentava diante de seus olhos cansados. Ali, em seu refúgio mais íntimo, estava uma intrusa que parecia ter caído de outro planeta diretamente em sua cama de luxo. O uniforme azul claro da limpeza estava amarrotado, e os cabelos escuros da moça se espalhavam pelo travesseiro branco como uma mancha de realidade em seu mundo artificial. Ele não sentiu raiva imediata, mas uma curiosidade que o manteve imóvel. Observando a respiração rítmica daquela desconhecida, ele notou as mãos dela, pequenas e marcadas pelo esforço, contrastando violentamente com a delicadeza dos lençóis que custavam o preço de um carro popular. Havia uma marca de terço em seu pulso e um leve tremor em suas pálpebras, sugerindo que mesmo no sono, ela não estava totalmente livre de suas angústias. Bernardo, que sempre fora cercado por mulheres que usavam a beleza como moeda, sentiu-se desconcertado pela pureza daquela cena. Ela parecia uma criança perdida em um castelo de gigantes, uma vítima da exaustão que ele, com toda a sua riqueza, nunca compreendera realmente.
Por um momento, o bilionário esqueceu-se das ações que caíam e dos processos judiciais que o aguardavam, focando apenas naquela presença humana e genuína. Ele se perguntou quem seria ela e qual seria a história por trás daquela fadiga que a fizera ignorar o perigo de ser demitida. O silêncio do quarto foi preenchido pela humanidade crua que Cida trouxera das vielas da Rocinha para o topo da pirâmide social do Rio. Era um encontro de dois brases que raramente se olhavam nos olhos, separados por muros invisíveis de preconceito e de uma dor histórica profunda. Bernardo deu um passo à frente, o carpete grosso abafando o som de seus sapatos de grife, até ficar a poucos centímetros da cama. Ele estendeu a mão para acordá-la, mas hesitou, sentindo uma estranha relutância em quebrar aquele momento de paz que parecia tão sagrado. A luz do entardecer banhava o quarto com um tom dourado, transformando a arrumadeira em uma figura quase mística, uma santa esquecida pelos deuses da economia. No entanto, a realidade do mundo exigia uma reação, e ele sabia que sua posição não lhe permitia ser benevolente por muito tempo naquele contexto. Cida começou a se mexer. Um gemido baixo, escapando de seus lábios secos, enquanto ela lutava para emergir das profundezas do sono reparador. A sensação da seda contra sua pele ainda a confundia, fazendo-a acreditar que estava em um sonho do qual não queria acordar jamais. Lentamente, ela abriu os olhos, mas a visão de um homem elegante, parado diante dela, demorou a ser processada por seu cérebro entorpecido. O choque da realidade atingiu seu coração como um raio, fazendo com que o pânico começasse a paralisar seus membros cansados, enquanto ela percebia o erro cometido. Ela saltou da cama com uma agilidade nascida do medo puro, suas mãos trêmulas, buscando inutilmente arrumar o uniforme e o lençol desfeito. As lágrimas começaram a brotar em seus olhos castanhos, e ela não conseguia encontrar as palavras para explicar o inexplicável diante do dono daquela fortuna. O medo de perder o emprego, de ver sua avó morrer por falta de remédios, tomou conta de sua alma. Ela caiu de joelhos no chão de mármore, pedindo perdão em uma voz que era apenas um sussurro quebrado pela vergonha e pelo desespero total daquele momento. Bernardo observava aquela cena com uma mistura de desconforto e uma compaixão que ele tentava enterrar sob sua máscara de indiferença habitual. Ele nunca vira alguém demonstrar tanta fragilidade e terror apenas por ter buscado um momento de descanso em uma cama vazia. A distância entre eles, física e social, nunca parecera tão vasta, ao mesmo tempo, tão passível de ser atravessada por um gesto de humanidade. Ele olhou para a moça trêmula no chão e sentiu que sua vida estava prestes a sofrer uma transformação profunda e irreversível a partir daquele incidente. O sol finalmente mergulhou no oceano, deixando para trás um rastro de sombras que envolvia os dois personagens principais dessa tragédia urbana brasileira. Naquele quarto silencioso, a balança do destino começava a se inclinar, pesando a dor da pobreza contra o vazio da riqueza em uma dança complexa. Maria Aparecida continuava soluçando, com a cabeça baixa e o terço apertado entre os dedos, esperando o veredito que decidiria seu futuro imediato. Bernardo, por sua vez, permanecia em silêncio, processando a primeira emoção real que sentia em muitos anos. Enquanto o relógio marcava o início de tudo, Bernardo olhava para a jovem encolhida no chão de mármore e sentia um nó desconhecido apertar sua garganta, algo que as reuniões de diretoria nunca haviam provocado em sua alma gélida. Ele estava acostumado a lidar com números, contratos e pessoas que apenas queriam uma fatia de sua imensa fortuna. Mas aquela moça parecia carregar uma verdade que o assustava profundamente. O silêncio da cobertura era interrompido apenas pelos soluços abafados de Cida, que escondia o rosto com as mãos calejadas, temendo que o próximo passo do bilionário fosse sua ruína total e definitiva naquele momento de desespero. Maria Aparecida sentia o frio do mármore atravessar o tecido fino de seu uniforme, lembrando-lhe de sua insignificância naquele palácio de vidro que ela fora designada apenas para limpar, nunca para desfrutar. Em sua mente passavam as imagens da avó tossindo na cama improvisada da favela,
e a falta de medicamentos que o seu salário mal conseguia cobrir no final de cada mês exaustivo. Ela esperava ouvir gritos, ofensas, ou o som do telefone chamando a segurança para retirá-la à força daquele santuário proibido, onde o luxo e a pobreza haviam se chocado de forma tão violenta. Bernardo deu um passo à frente. Mas sua voz, quando finalmente saiu, não tinha o tom autoritário que todos no mundo dos negócios conheciam e temiam como uma sentença de morte financeira. Ele perguntou o nome dela com uma suavidade que surpreendeu a si mesmo, sentindo o peso daquela vulnerabilidade humana que desarmava qualquer pretensão de superioridade aristocrática que ele carregasse por herança. Cida levantou o olhar lentamente, encontrando os olhos escuros do homem que detinha o poder de mudar sua vida ou destruí-la, com uma simples palavra dirigida à governanta impiedosa do hotel luxuoso de Copacabana. Meu nome é Maria Aparecida. Senhor, sussurrou ela com a voz trêmula, enquanto tentava inutilmente conter o tremor das mãos que se agarravam ao terço de madeira como se fosse uma âncora sagrada. Ela explicou sobre a exaustão, sobre as noites em claro, cuidando da saúde frágil da avó, e sobre como a suavidade daqueles lençóis de seda havia agido como um feitiço sobre seus sentidos entorpecidos pela fome. Cada palavra saía carregada de uma sinceridade tão crua que Bernardo sentiu como se estivesse diante de um espelho que mostrava a vacuidade de sua própria existência privilegiada. O bilionário caminhou até a janela, observando o reflexo da moça no vidro que mostrava a cidade do Rio de Janeiro se iluminando com as luzes artificiais que tentavam esconder as sombras. Ele pensou em como a vida era injusta, permitindo que alguns dormissem em berços de ouro, enquanto outros imploravam por um momento de descanso em camas alheias por pura necessidade física de sobrevivência. Algo na postura de Cida, uma mistura de orgulho ferido e fé inabalável, impedia que ele seguisse o protocolo de demissão sumária que a ética de sua classe social exigia friamente dele hoje. Levante-se. Maria, não há necessidade de ficar de joelhos diante de mim, disse ele, estendendo a mão em um gesto que parecia desafiar séculos de desigualdade social enraizada na cultura daquele país sofrido. Cida hesitou, olhando para a mão bem cuidada do patrão, como se fosse uma miragem perigosa. Mas a força daquela ordem gentil a obrigou a se levantar com dificuldade e vergonha. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando recuperar um pouco da dignidade que o medo havia roubado, enquanto o perfume caro do quarto a envolvia como uma névoa densa. Bernardo notou que ela não usava joias ou maquiagem, mas possuía uma beleza natural que brilhava através do cansaço crônico e da falta de cuidados básicos que a pobreza impunha às mulheres da favela. Ele sentiu uma curiosidade mórbida de saber como alguém conseguia manter a esperança viva quando o mundo parecia conspirar diariamente para esmagar qualquer sonho de uma vida melhor ou mais justa. Naquele momento, ele decidiu que não a entregaria à governanta, pois havia algo nela que despertava uma parte adormecida de sua humanidade, uma fagulha de interesse que transcendia o desejo carnal comum. Você trabalha aqui há quanto tempo? Aparecida, perguntou ele, enquanto se sentava na poltrona de couro e a observava com uma intensidade que fazia a moça desejar que o chão se abrisse sob seus pés. Ela respondeu que estava no hotel há 2 anos, limpando os restos da opulência alheia para garantir que sua família tivesse ao menos o pão básico de cada dia e os remédios essenciais a cada detalhe da vida dela. Bernardo sentia o abismo entre seus mundos se alargar. Mas, ao mesmo tempo, percebia que as emoções humanas eram universais e dolorosas para todos. O silêncio voltou a reinar no quarto. Mas desta vez não era um silêncio hostil, e sim um espaço carregado de perguntas não formuladas e de uma tensão que vibrava entre os dois. Cida olhou para a cama desfeita e sentiu um novo surto de pânico, pensando que aquele erro custaria a única fonte de renda que mantinha o teto sobre sua cabeça sofrida. Ela prometeu limpar tudo novamente, passar os lençóis com perfeição e nunca mais ousar tocar em nada que não lhe pertencesse. Implorando por uma segunda chance,
em nome de sua avó doente e amada. Bernardo apenas acenou com a cabeça, seus pensamentos voando para longe das obrigações corporativas que costumavam ocupar cada espaço de sua mente analítica e focada em lucros trimestrais e expansão de mercado. Ele sentia que aquela interrupção inesperada era um sinal do destino, algo que sua mãe, Isadora, certamente classificaria como uma abominação social ou um perigo para o bom nome da família Albuquerque. No entanto, o desafio de ajudar aquela alma perdida parecia mais interessante do que qualquer fusão de empresas que ele estivesse negociando com os tubarões de Wall Street ou do mercado brasileiro. Cida começou a arrumar a cama com movimentos rápidos e precisos, tentando apagar o rastro de sua presença naquele lençol de seda que ainda guardava o calor de seu corpo cansado pelo trabalho braçal. Bernardo observava a destreza de suas mãos, notando como ela tratava cada objeto com um respeito que beirava o religioso, como se estivesse em um altar sagrado de uma catedral antiga. Ele se levantou e caminhou até o frigobar, pegando uma garrafa de água mineral e oferecendo-a à moça, que o olhou com uma surpresa genuína e uma desconfiança compreensível diante do gesto incomum. Beba, você parece que vai desmaiar a qualquer momento nesta sala, e eu não quero que ninguém se machuque sob a minha responsabilidade, disse ele com um tom que misturava cuidado e distância. Cida aceitou a garrafa com os dedos trêmulos, sentindo a água gelada descer por sua garganta seca e acalmar o fogo da ansiedade que queimava em seu peito desde o momento do despertar. Ela nunca imaginara que o homem mais rico do Rio de Janeiro teria um gesto tão simples de bondade para com alguém que ele nem sequer deveria notar em sua rotina. Enquanto ela bebia, Bernardo pensava nas mulheres sofisticadas que frequentavam suas festas, sempre preocupadas com a aparência e com o status social, incapazes de demonstrar a gratidão pura que brilhava nos olhos de Aparecida. Ele se sentia como um colecionador que acabara de descobrir uma peça rara e autêntica em meio a um monte de antiguidades falsificadas e sem alma que adornavam sua vida de luxo. A presença daquela arrumadeira em seu quarto era uma transgressão que ele começava a saborear secretamente, sentindo o pulsar de uma vida real que raramente entrava naquela cobertura blindada, silenciosa e fria. Cida terminou a água e colocou a garrafa sobre a mesa de cabeceira com um cuidado extremo, sentindo que cada segundo que passava ali era um risco para sua permanência no emprego difícil. Ela perguntou se o senhor desejava mais alguma coisa ou se ela já poderia se retirar para continuar suas tarefas nos outros quartos que ainda aguardavam sua limpeza rigorosa e invisível. Bernardo, porém, não estava pronto para deixá-la ir, sentindo que precisava prolongar aquele contato com a realidade que ela representava tão vividamente para seus sentidos anestesiados pela riqueza excessiva e pela solidão constante do poder. Vá descansar, Maria Aparecida, e não se preocupe com a governanta ou com o que aconteceu hoje neste quarto. Eu cuidarei para que ninguém saiba da sua pequena falha durante o serviço. Ele disse isso enquanto abria a porta da suíte, sinalizando que a audiência havia terminado, mas seus olhos permaneciam fixos nela, com uma promessa silenciosa de que aquele não seria o último encontro. Cida saiu quase correndo, sentindo o coração bater contra as costelas, como um pássaro aprisionado que acabara de ver a porta da gaiola ser aberta por um milagre inesperado de Deus. Ao entrar no elevador de serviço, ela encostou a cabeça na parede de metal e chorou. Mas desta vez eram lágrimas de alívio e de uma confusão emocional que ela não sabia como processar. O toque da seda ainda parecia queimar em sua pele, e o rosto de Bernardo Albuquerque estava gravado em sua mente com uma nitidez que a assustava mais do que a própria pobreza. Ela sentia que sua vida nunca mais voltaria ao normal, como se um portal tivesse sido aberto entre a favela e o asfalto, unindo dois destinos que nunca deveriam se cruzar realmente. Bernardo, por outro lado, permaneceu parado diante da cama, agora perfeitamente arrumada, sentindo que o cheiro de sabão barato e sol ainda impregnava o ambiente, desafiando a fragrância cara de sua colônia francesa. Ele tocou o lençol onde ela estivera deitada,
tentando capturar um pouco daquela paz que ela emanava, mesmo no meio do caos de sua vida miserável e cheia de sacrifícios. Ele percebeu que a partir daquele dia, sua cobertura luxuosa pareceria mais vazia e silenciosa do que nunca, pois a presença de Cida havia deixado uma marca indelével em seu coração, endurecido pela vida. Naquela noite, na Rocinha, Cida contou para sua avó sobre o Senhor bondoso que não a despedira, omitindo os detalhes da cama de seda para não parecer uma pecadora ou uma mulher sem juízo. A anciã sorriu com dificuldade, dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas e que talvez aquele encontro fosse o início de uma grande mudança para a família que tanto sofria. Enquanto as luzes da favela brilhavam como estrelas caídas no morro, Cida rezava por Bernardo, pedindo que o Senhor iluminasse o caminho daquele homem que parecia ter tudo, mas que no fundo não possuía nada. No dia seguinte, Bernardo acordou com uma disposição que não sentia há meses, ignorando os e-mails de trabalho e focando apenas em como poderia ver Maria Aparecida novamente, sem despertar as suspeitas da governanta. Ele decidiu que precisava de uma assistente pessoal para cuidar de seus assuntos domésticos mais íntimos, uma posição que justificaria a presença dela em sua cobertura por mais tempo e com mais frequência. O plano começou a tomar forma em sua mente, misturando um desejo genuíno de ajudar com uma curiosidade egoísta de desvendar os mistérios daquela alma que o encantara com seu sono. Cida, por sua vez, retornou ao hotel com o coração apreensivo, esperando a qualquer momento ser chamada ao Departamento de Recursos Humanos para assinar sua demissão por justa causa, devido ao incidente do dia anterior. Ela evitava passar perto da cobertura, mas seu olhar sempre se voltava para o alto do edifício, onde o homem de olhos escuros vivia em seu castelo de vidro acima das nuvens cariocas. O destino, porém, já havia lançado os dados e as peças do tabuleiro social estavam se movendo em uma direção que nenhum dos dois poderia prever ou controlar com sua própria vontade. A governanta a chamou no final do expediente, com uma expressão de estranhamento que fez o sangue de Cida gelar instantaneamente, pensando que o perdão de Bernardo fora apenas um sonho de uma noite. No entanto, a notícia era outra. O Sr. Albuquerque solicitara que ela subisse imediatamente à cobertura para tratar de um assunto de interesse mútuo e de extrema urgência para a rotina da casa. Com as pernas tremendo mais do que no dia anterior, ela caminhou em direção ao elevador social, sentindo que estava cruzando uma fronteira perigosa, da qual talvez não houvesse mais retorno algum. Ao entrar na cobertura, ela encontrou Bernardo sentado à mesa de jantar, cercado por papéis e contratos que pareciam insignificantes diante da presença luminosa daquela jovem arrumadeira que trazia a vida real para sua sala. Ele lhe ofereceu um emprego formal, com um salário que triplicava o que ela ganhava no hotel, com a única condição de que ela dedicasse sua lealdade total aos seus cuidados. Cida olhou para ele com descrença, sentindo que o milagre que tanto pedira a Deus estava finalmente se materializando diante de seus olhos cansados. Mas o medo do preço permanecia vivo. Maria Aparecida sentiu um zumbido estranho nos ouvidos enquanto as palavras de Bernardo ecoavam pelo salão suntuoso, parecendo promessas de um mundo que não lhe pertencia por direito. O valor mencionado no contrato era uma fortuna imaginável, capaz de pagar todas as cirurgias de sua avó e ainda garantir um futuro longe da miséria que a sufocava diariamente. Ela olhou para as próprias mãos, marcadas pelos produtos de limpeza fortes, e depois para o rosto calmo do bilionário, tentando encontrar algum sinal de malícia ou segundas intenções escondidas atrás de seu convite generoso. A imagem de Dona Rosa tossindo sangue no pequeno barraco da Rocinha surgiu diante de seus olhos, fortalecendo sua determinação de aceitar qualquer fardo para salvar a única família que lhe restava. Cida sabia que Deus agia de formas misteriosas. Embora o medo de ser usada pelo rico empresário fosse latente, a esperança de ver sua avó curada falava mais alto em seu peito cristão. Ela respirou fundo, buscando a coragem necessária para atravessar o abismo social que separava sua realidade de servidão daquele novo papel de assistente pessoal
na cobertura de luxo. Bernardo observava a luta interna estampada no rosto da jovem com um interesse que beirava a obsessão. Algo que ele nunca sentira por nenhuma de suas conquistas sociais anteriores na alta sociedade. Ele não buscava apenas uma empregada, mas uma âncora de realidade que pudesse resgatá-lo da apatia emocional em que mergulhara desde a morte de seu pai e a ascensão ao trono financeiro. A pureza de Cida era um artigo raro em seu mundo de cinismo, e ele estava disposto a pagar qualquer preço para mantê-la por perto, mesmo que fosse sob o pretexto de caridade. Eu aceito o trabalho, Sr. Bernardo, mas peço que o senhor entenda que minha honra é o único bem que possuo e que não pretendo perder, lá por dinheiro nenhum deste mundo pecaminoso. Sua voz saiu firme, surpreendendo o próprio bilionário, que apenas assentiu com a cabeça, em um gesto de respeito solene, à coragem daquela mulher que enfrentava sua própria pobreza com altivez. Eles assinaram os documentos ali mesmo, no mármore frio da mesa de jantar, selando um pacto que uniria definitivamente o destino do herdeiro com a vida da menina do Morro Carioca. Os primeiros dias na nova função foram marcados por um estranhamento profundo, pois Cida já não precisava mais esfregar os chãos ou carregar baldes pesados pelos corredores infinitos do Hotel Palácio de Ouro. Sua tarefa agora era organizar a agenda pessoal de Bernardo, preparar seus chás medicinais e garantir que o ambiente estivesse em harmonia com as necessidades de um homem constantemente pressionado pelo mercado. O silêncio da cobertura, que antes a assustava, tornou-se um refúgio onde ela podia refletir sobre as reviravoltas do destino e sobre o milagre que batera à sua porta com força. Um pequeno acidente doméstico, uma torção no tornozelo durante sua corrida matinal na esteira tecnológica, forçou Bernardo a permanecer em repouso absoluto, tornando a presença de Cida ainda mais indispensável e íntima. Ela cuidava de seus curativos com uma delicadeza angelical, usando as mãos que antes limpavam banheiros para aliviar a dor do homem, que muitos consideravam um deus intocável do capitalismo brasileiro moderno. Nessa proximidade forçada, as conversas começaram a fluir com mais naturalidade, revelando as cicatrizes que ambos carregavam em suas almas tão distintas, ao mesmo tempo, tão sofridas emocionalmente. Cida trazia consigo o sabor das ervas medicinais que aprendera com sua avó na favela, preparando infusões de hortelã e gengibre, que Bernardo tomava com uma curiosidade crescente e um prazer genuíno. Ele estava acostumado com os remédios caros de farmácias europeias, mas o cuidado manual e a fé que ela depositava em cada xícara pareciam ter um efeito curativo muito mais potente. A cozinha gourmet do apartamento, antes um lugar frio e sem vida, passou a ter o aroma do afeto sincero, desafiando a lógica daquele ambiente projetado apenas para a ostentação social. Bernardo contou-lhe sobre a pressão de carregar o sobrenome Albuquerque e sobre como a riqueza o isolara das pessoas reais, transformando sua vida em uma sucessão de eventos vazios e sorrisos falsos. Cida ouvia com atenção, percebendo que as grades de ouro daquela cobertura podiam ser tão sufocantes quanto as paredes de tijolo aparente de sua morada humilde na comunidade da Rocinha. Pela primeira vez, ela viu o homem por trás do terno italiano e percebeu que a tristeza não escolhia classe social para se instalar e corromper o coração humano carente de afeto real. Ao retornar para casa à noite, Cida levava sacolas de comida boa e os remédios caros que Bernardo fizera questão de comprar para Dona Rosa, transformando o barraco em um pequeno oásis. Os vizinhos olhavam com desconfiança para as mudanças súbitas e os boatos começaram a circular pelas vielas, sugerindo que a jovem havia encontrado um caminho desonesto para a prosperidade repentina no asfalto. Ela ignorava as fofocas maldosas, focando apenas no brilho que retornava aos olhos de sua avó, que agora conseguia respirar sem o chiado constante da morte eminente que a rondava há tempos. Tiago, o entregador de encomendas, que sempre fora apaixonado por Cida, não conseguia esconder sua preocupação e o ciúme que lhe corroía as entranhas ao ver a amiga tão envolvida com o bilionário.
Ele a alertou sobre os perigos de se misturar com gente que via os pobres apenas como brinquedos descartáveis para seu enriquecimento momentâneo ou para aliviar a culpa social. Cida defendia Bernardo com fervor, o que apenas aumentava a distância entre ela e o rapaz que representava sua vida antiga e segura, mas desprovida das possibilidades que o luxo oferecia para sua avó. Dona Rosa, sentindo a melhora em sua saúde, pedia que a neta nunca esquecesse suas raízes e que orasse sempre para que a tentação do orgulho não corrompesse seu espírito bondoso e humilde. Ela sabia que o mundo dos ricos era povoado por lobos em pele de cordeiro e temia que a neta se perdesse na ilusão de uma felicidade que o dinheiro prometia, mas nunca entregava. Cida prometia manter-se fiel à sua fé. Mas em seu íntimo, a imagem de Bernardo sorrindo para ela começava a ocupar mais espaço do que as orações sagradas lidas todas as noites. De volta à cobertura, a intimidade crescia a cada gesto cotidiano, como quando Cida lia trechos da Bíblia para Bernardo enquanto ele tentava descansar o pé, imobilizado após o dia cansativo. Ele, que sempre fora cético, sentia-se hipnotizado pela melodia da voz dela e pela convicção com que ela falava de um Deus que cuidava de todos, independentemente do saldo bancário. Era um momento de paz que desafiava a agitação da metrópole lá fora, criando uma bolha de proteção onde dois seres solitários encontravam um consolo mútuo e silencioso no topo do mundo carioca. Certa tarde, enquanto ela ajustava a almofada sob o pé dele, seus olhares se cruzaram e um silêncio carregado de eletricidade pairou sobre o quarto, fazendo o tempo parar por alguns segundos. O desejo e a proibição dançavam naquelas pupilas dilatadas, revelando uma verdade que nenhum dos dois tinha coragem de admitir em voz alta para não quebrar o encanto daquela relação. Bernardo sentiu o impulso de tocar o rosto dela, mas o peso da responsabilidade social o deteve, lembrando-o de que o mundo lá fora nunca aceitaria tal união de classes sociais tão distintas e opostas. A porta da cobertura abriu-se com violência, quebrando a harmonia do momento com o som seco de sapatos de salto alto, batendo contra o chão de mármore impecável do hall de entrada. Era Dona Isadora Albuquerque, a matriarca da família, que chegava sem avisar de sua viagem pela Europa para cobrar resultados e satisfações sobre a administração dos negócios do filho único. Sua presença irradiava uma autoridade aristocrática que parecia congelar o ar ao redor, e seu olhar de águia imediatamente focou na figura de Cida, que ainda estava sentada muito próxima ao leito de repouso de Bernardo. Quem é esta moça, e por que ela está ocupando um espaço que pertence apenas aos membros íntimos desta família? Perguntou Isadora com uma voz que cortava como uma lâmina. Ela percorreu o uniforme simples de Cida com um desprezo mal disfarçado, reconhecendo imediatamente a origem humilde da jovem que ousava respirar o mesmo ar purificado daquela residência de elite. O medo voltou a paralisar o coração de Aparecida, que se levantou rapidamente, sentindo-se novamente como a intrusa que fora descoberta, dormindo nos lençóis de seda proibidos e caros de seu patrão em um dia de exaustão. Esta é Maria Aparecida, minha assistente pessoal, e ela é a responsável pela minha recuperação rápida e pelo bem-estar desta casa, nestes dias difíceis de repouso forçado, respondeu Bernardo com firmeza. Ele enfrentou o olhar inquisidor de sua mãe, algo que raramente fazia, pois respeitava a força daquela mulher que ajudara a construir o império financeiro dos Albuquerque com mãos de ferro. Isadora soltou uma risada curta e amarga, percebendo que o filho estava perigosamente envolvido com uma pessoa que ela considerava uma ameaça à linhagem e ao prestígio social da tradicional e rica família brasileira. Tenha cuidado, meu filho, pois a caridade nunca deve ser confundida com a intimidade, e os servos raramente conhecem o seu devido lugar quando lhes é dada muita liberdade em casas nobres. As palavras de Isadora foram proferidas com uma clareza cruel, visando atingir diretamente a alma de Cida, que sentiu o peso do preconceito esmagar sua alegria efêmera de ter encontrado um emprego. A matriarca deixou claro que sua permanência ali seria vigiada de perto
e que qualquer deslize resultaria em uma expulsão imediata e sem qualquer direito a explicações ou misericórdias cristãs no futuro próximo. Cida retirou-se para a cozinha, sentindo as lágrimas de humilhação queimarem seu rosto. Enquanto ouvia a discussão abafada entre mãe e filho, que ocorria na sala de estar luxuosa e agora hostil, ela percebeu que o preço da ajuda de Bernardo seria suportar o veneno de uma classe social que a via apenas como uma ferramenta útil ou uma distração perigosa. Sua fé foi posta à prova, e ela clamou a Deus por discernimento para saber se deveria continuar naquela casa, onde o amor parecia ser um crime contra a tradição financeira e a economia familiar. Bernardo sentia-se dividido entre a lealdade à sua mãe e o sentimento crescente que nutria pela simplicidade de Cida. Uma batalha interna que o deixava exausto e confuso sobre seu próprio destino. Ele sabia que Isadora faria de tudo para transformar a vida da moça em um inferno, usando sua influência para isolar e destruir sua reputação, se fosse necessário. A cobertura, que antes parecia um paraíso de seda e mármore, tornou-se o campo de batalha de uma guerra de classes, onde o coração era o prêmio mais valioso e disputado por forças tão poderosas. Enquanto a noite caía sobre o rio, Cida observava as luzes da favela lá embaixo e sentia que o muro entre os dois mundos era feito de um material resistente. Ela sabia que os dias que viriam seriam repletos de provações e que sua resistência seria testada até o limite de suas forças físicas e mentais pela implacável matriarca. No entanto, ao olhar para a porta do quarto de Bernardo, ela sentiu que, por ele, valia a pena enfrentar todos os demônios da aristocracia e toda a dor da desigualdade social que assolava seu amado país tropical e dividido. Os dias na cobertura tornaram-se um labirinto de olhares cortantes e silêncios pesados sob a vigilância constante de Dona Isadora. A matriarca não perdia uma oportunidade para humilhar Cida, tratando-a como um objeto descartável que manchava a pureza aristocrática de sua linhagem centenária. Maria Aparecida suportava cada palavra venenosa com a cabeça baixa e o terço apertado no bolso do uniforme, buscando em Deus a paciência necessária para não desistir de tudo. Ela sabia que cada insulto era o preço amargo que precisava pagar pela saúde de sua querida avó na favela. Isadora ordenou que todas as louças de porcelana fossem lavadas novamente, alegando que as mãos de uma moça do morro nunca poderiam alcançar a limpeza exigida. Cida sentia as pontas dos dedos arderem sob a água quente e o sabão forte, mas não permitia que uma única lágrima caísse diante de sua carrasca. O brilho dos cristais contrastava violentamente com a sombra de tristeza que habitava seus olhos castanhos, revelando a ferida profunda de quem é julgado apenas pela sua origem humilde. Ela trabalhava dobrado, tentando provar que sua alma era digna de respeito humano. Bernardo observava a crueldade de sua mãe de longe, sentindo uma raiva surda que o consumia por dentro diante da injustiça praticada naquela casa. Ele tentava intervir, mas Isadora usava o fantasma do falecido pai e o peso das tradições familiares para silenciar qualquer tentativa de defesa da moça. O bilionário via Cida murchar como uma flor privada de sol, e isso despertava nele um instinto de proteção que ia além da simples gratidão profissional. Ele percebia que o mundo de luxo que construíra era, na verdade, um deserto frio e solitário sem vida, em uma tarde chuvosa. Isadora acusou Cida de ter roubado um anel de brilhantes que desaparecera misteriosamente de sua penteadeira de jacarandá importado da Europa. A acusação caiu como uma bomba sobre a jovem arrumadeira, que sentiu o chão desaparecer sob seus pés diante de tamanha calúnia e maldade premeditada. Ela implorou para que revistassem seus pertences, gritando sua inocência com uma voz desesperada que ecoou por todo o apartamento luxuoso e agora hostil. A humilhação era completa, visando destruir a única coisa que Cida ainda possuía, sua honra intacta. Bernardo entrou no quarto no exato momento em que sua mãe ameaçava chamar a polícia para prender a ladra de subúrbio na frente de todos.
Ele exigiu que a revista parasse imediatamente, olhando nos olhos de Cida e encontrando ali uma verdade cristalina que nenhuma joia cara poderia jamais comprar ou substituir. Com um gesto firme, ele procurou no banheiro de sua mãe e encontrou o anel caído atrás de uma cesta de perfumes importados e caros. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer condenação, revelando a face sombria da manipulação materna, mesmo provada sua inocência. O dano emocional em Cida já era profundo demais para ser curado com um simples pedido de desculpas que nunca veio. Ela se refugiou na varanda, observando as luzes da Rocinha começarem a brilhar através da névoa úmida que envolvia a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. O abismo entre sua vida e a de Bernardo parecia agora uma fenda impossível de ser transposta por qualquer ponte de afeto ou esperança. Ela sentia-se um pássaro ferido em um ninho de cobras, onde a beleza do mármore escondia a feiura da alma. Bernardo aproximou-se dela com passos lentos, sentindo o perfume de sabão e chuva que emanava de sua pele marcada pelo esforço e pela dor. Ele não disse nada, mas sua presença ao lado dela era um testamento de apoio silencioso contra a tirania da família que ele representava. Por um momento, as barreiras sociais pareceram desaparecer diante da imensidão do mar que rugia abaixo deles. Lembrando-os da fragilidade da existência humana, ele tocou suavemente o ombro dela, sentindo-a tremer sob o seu toque que misturava desejo e uma compaixão profunda e muito sincera. Perdoe, minha mãe. Ela não entende que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas nos atos de quem sabe amar verdadeiramente, sussurrou Bernardo. Cida olhou para ele, e pela primeira vez, ele viu não a serva, mas a mulher que poderia salvá-lo da escuridão de sua própria riqueza egoísta. O conflito entre o dever e o querer tornou-se insuportável, transformando o ar entre eles em uma tensão elétrica que ameaçava explodir a qualquer momento. Eles sabiam que aquele sentimento era um pecado aos olhos da sociedade, mas uma bênção para suas almas sofridas. No dia seguinte, Isadora mudou de tática, tentando comprar o silêncio e a partida de Cida com um cheque de valor astronômico e ofensivo. Ela chamou a jovem ao escritório e explicou, com a frieza de um negociante de escravos, que Bernardo precisava de uma esposa de sua classe. Cida olhou para o papel, que poderia mudar sua vida financeira para sempre, mas sentiu um nojo profundo pela tentativa de corromper sua lealdade e afeto. Ela rasgou o cheque em 1000 pedaços, deixando-os cair sobre o tapete persa como pétalas de uma dignidade pura. A raiva de Isadora transformou-se em um ódio cego ao perceber que não poderia controlar aquela menina que vinha de um lugar tão miserável. Ela jurou destruir Cida, nem que para isso tivesse que arruinar a própria reputação do filho e os negócios da família Albuquerque na bolsa. A sombra que pairava sobre a cobertura tornou-se quase física, impedindo que qualquer luz de alegria penetrasse naquele ambiente carregado de intrigas e segredos obscuros. Cida percebeu que a guerra apenas começara e que as armas da vilã eram muito mais letais do que ela imaginava inicialmente. Maria Aparecida buscou conforto na igreja da comunidade, ajoelhando-se diante da imagem de Nossa Senhora e pedindo proteção contra as ciladas do inimigo poderoso. O padre, um homem sábio que conhecia as dores do povo, aconselhou-a a manter a fé, pois a justiça de Deus tarda, mas nunca falha com os bons. Ela chorou todas as suas mágoas no altar, sentindo o peso da cruz que o destino colocara em seus ombros tão frágeis e delicados. A força para continuar vinha da certeza de que estava agindo corretamente por amor à sua família e fé. Bernardo, decidido a enfrentar a mãe, começou a planejar uma forma de tirar Cida daquela situação de servidão e proteger Problá de forma definitiva e pública. Ele percebeu que não podia mais viver nas sombras do que os outros pensavam e que seu amor por ela era a única coisa real. O bilionário começou a frequentar os arredores da favela, tentando entender o mundo de onde ela vinha para poder construir uma ponte verdadeira entre seus corações. Essa mudança de comportamento alarmou seus sócios e amigos da alta sociedade, que viam nele um sinal de loucura. Isadora, percebendo o afastamento do filho, aliou-se a Tiago,
O rapaz da favela, que ainda nutria esperanças de conquistar o coração de Maria Aparecida algum dia. Ela prometeu ao jovem que o ajudaria a recuperar sua amada se ele colaborasse em um plano para desmoralizar Bernardo diante de toda a comunidade. O ciúme e a ambição cegaram o entregador honesto, fazendo-o aceitar um acordo com a mulher que ele sempre desprezara por ser uma rica opressora. A traição começava a ser tecida nos becos escuros da Rocinha, onde a esperança muitas vezes morria. Enquanto isso, na cobertura, um jantar oficial foi organizado para anunciar o noivado de Bernardo com uma herdeira de uma família tradicional de São Paulo. A fútil Letícia, Cida foi obrigada a servir à mesa. Vendo o homem que amava sendo pressionado a aceitar um destino que ele claramente não desejava para si mesmo. Cada prato que ela colocava na mesa era uma facada em seu próprio peito. Enquanto as risadas dos convidados soavam como deboches à sua dor invisível, Letícia olhava para Cida com a arrogância de quem se sente dona do mundo inteiro hoje. Bernardo não conseguia tirar os olhos de Cida durante todo o banquete, ignorando os comentários incessantes de Letícia sobre as últimas tendências da moda em Paris. O contraste entre a futilidade da noiva prometida e a profundidade da assistente era gritante demais para ser ignorado por qualquer um presente ali. No meio do jantar, ele se levantou e anunciou que não haveria noivado nenhum, pois seu coração já pertencia a outra pessoa que não estava à mesa. O choque percorreu a sala, silenciando os talheres de prata e fazendo Isadora desmaiar em um acesso de raiva. Os convidados retiraram-se às pressas, deixando para trás um rastro de escândalo que seria a fofoca principal de todos os jornais sensacionalistas do Rio de Janeiro amanhã. Bernardo caminhou até Cida, que estava paralisada perto da porta da cozinha, e segurou suas mãos diante do caos que ele mesmo provocara por amor puro. Ele disse que não se importava com a fortuna ou com o nome, pois sem ela, sua vida era apenas um cenário vazio e sem propósito. Cida chorava de medo e alegria, sem saber se aquele sonho resistiria à realidade. Isadora recuperou-se rapidamente e expulsou Cida da casa com a ajuda dos seguranças. Jogando suas parcas roupas no corredor do edifício luxuoso, como se fossem lixo sujo, Bernardo tentou impedi-las. Mas a mãe lembrou-lhe que a cobertura e a empresa legalmente ainda estavam sob o controle parcial do conselho que ela liderava com mãos de ferro. A jovem viu-se sozinha na calçada de Copacabana, sob a chuva fria, segurando sua pequena trouxa de pertences e sentindo-se a mulher mais humilhada do mundo. O brilho da seda agora era apenas uma memória distante. Ela caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros, enquanto as lágrimas se misturavam com a água da chuva que lavava seu rosto. No ônibus de volta para a favela, ela percebeu que o amor dos ricos era um luxo que os pobres não podiam se dar, sem sofrer as consequências. O sonho de uma vida melhor parecia ter se transformado em um pesadelo de vergonha e solidão profunda que a acompanharia por muito tempo. Ela orava para que Deus lhe desse forças para encarar sua avó e vizinhos. Chegando ao seu pequeno barraco, encontrou Tiago à sua espera, com um olhar que misturava culpa e uma proteção possessiva que a incomodava intensamente naquele momento de fragilidade. Ele disse que o asfalto nunca aceitaria uma flor do morro e que ela deveria se colocar em seu devido lugar junto aos seus pares. Cida não respondeu. Apenas entrou e abraçou sua avó, buscando no calor daquela anciã a cura para as feridas que Bernardo e sua mãe haviam aberto. A escuridão da noite na Rocinha parecia mais acolhedora do que o luxo. Bernardo, trancado em sua cobertura, sentia-se um prisioneiro de sua própria riqueza, odiando cada objeto caro que o cercava e o afastava da mulher que amava intensamente. Ele tentou ligar para ela, mas o telefone de Cida fora destruído durante a expulsão violenta orquestrada por sua mãe impiedosa e cheia de preconceitos sociais. Ele percebeu que, para estar com ela, teria que descer do pedestal e lutar como um homem comum, arriscando tudo o que possuía de material. A guerra estava declarada, e o preço da vitória seria sua transformação. Naquela madrugada, Isadora ligou para seus contatos na polícia e na prefeitura, movendo as peças para iniciar uma ação de despejo
e revitalização na área onde Cida morava. Ela queria apagar qualquer vestígio da existência daquela moça, mesmo que isso custasse o lar de centenas de famílias inocentes e trabalhadoras da comunidade carente. A maldade da matriarca não conhecia limites, transformando um caso de amor em uma tragédia social de proporções imensas e devastadoras para todos. O destino de Cida e Bernardo estava agora ligado a uma luta por justiça e sobrevivência. Cida acordou com o som de sirenes e máquinas pesadas subindo o morro, anunciando que o pesadelo estava apenas começando para ela e para todos os seus vizinhos queridos. Ela olhou para o céu e pediu a Deus um milagre, pois sabia que contra o dinheiro dos Albuquerque, a sua única arma era a sua fé inabalável. No meio da confusão, ela viu Bernardo correndo em direção ao seu barraco, com as roupas desalinhadas e o olhar desesperado de quem buscava redenção em meio ao caos urbano. O amor deles seria testado no fogo. O encontro entre os dois, no meio da lama e dos escombros, foi um momento de uma beleza triste que as câmeras de televisão registraram para todo o país ver. Ele a abraçou com força, prometendo que nunca mais a deixaria sozinha, enquanto o mundo ao redor deles desmoronava sob o peso da ganância e do preconceito aristocrático. Maria Aparecida sentiu que, embora estivesse perdendo o seu teto, ganhara um propósito que transcendia a sua própria dor e sofrimento pessoal. A batalha final entre a luz da simplicidade e a opulência estava atingindo o ápice. O rugido da terra deslizando pelo morro silenciou os gritos de pânico que ecoavam na rocinha, transformando o cenário de resistência em um campo de destruição absoluta. Maria Aparecida sentiu o chão vibrar sob seus pés enquanto via o barraco vizinho ser engolido pela lama impiedosa que descia como uma serpente faminta e marrom, em meio ao caos. A chuva não parava de cair, lavando as lágrimas de desespero dos moradores que tentavam salvar o pouco que possuíam da fúria da natureza. Cida buscou forças em sua fé para não desabar diante do horror. Bernardo observava a devastação com os olhos arregalados, percebendo que sua imensa fortuna não tinha poder algum contra a força bruta de um deslizamento de terra. Ele, que sempre viveu cercado de mármore e segurança, sentia agora o cheiro metálico da lama e o gosto amargo do medo real e tangível. Ao ver Cida correr em direção aos escombros para ajudar uma criança presa, o bilionário não hesitou em sujar suas roupas de grife no barro contaminado da favela. Naquele instante, o herdeiro dos Albuquerque deixou de ser um espectador para se tornar um homem. A decisão de Cida era clara em seu coração. Generoso, ela não poderia abandonar seu povo no momento de maior agonia, mesmo que Bernardo lhe oferecesse um refúgio seguro no asfalto. Ela olhou para o homem que amava e viu o choque em seu rosto, mas também percebeu uma centelha de transformação que começava a arder em sua alma. Maria Aparecida sabia que o amor verdadeiro exigia sacrifícios que iam além do conforto pessoal e da segurança financeira prometida. Ela mergulhou na lama, guiada por uma prece silenciosa que pedia proteção para os humildes. "Onde está minha avó?" gritou Cida, sua voz sendo quase abafada pelo som dos trovões que sacudiam o céu escuro do Rio de Janeiro. Ela correu em direção ao que restava de sua pequena casa, sentindo o desespero apertar sua garganta como uma mão invisível de gelo. Bernardo a seguia de perto, usando suas mãos, desacostumadas ao trabalho braçal, para remover pedaços de madeira e zinco que bloqueavam o caminho. A angústia de perder a única família que lhe restava era um peso insuportável para a jovem arrumadeira que tanto lutara pela vida. Eles encontraram Dona Rosa encolhida em um canto que ainda permanecia de pé, protegida por uma imagem de barro de São Jorge que parecia ter operado um milagre. A anciã estava pálida e trêmula, mas seus olhos brilharam ao ver a neta e o homem que ela descrevera como um anjo de bondade. Bernardo carregou a senhora nos braços com um cuidado que nunca demonstrara a ninguém, ignorando a dor em seus próprios músculos cansados. Naquele momento, ele entendeu que a vida humana tinha um valor que nenhuma conta bancária poderia jamais mensurar adequadamente. Enquanto se dirigiam ao abrigo improvisado na igreja da comunidade,
O telefone de Bernardo tocou insistentemente, trazendo a voz fria e autoritária de Dona Isadora. Ela exigia que ele abandonasse aquele lugar imundo imediatamente, informando que um helicóptero particular estava a caminho para resgatá-lo daquela tragédia plebeia. Bernardo olhou para Cida, coberta de barro e suor, e para as centenas de pessoas que haviam perdido tudo em poucos minutos. Ele sentiu uma repulsa profunda pela frieza de sua mãe e pela alienação de sua classe social privilegiada e vazia. Eu não vou a lugar nenhum sem estas pessoas. Mãe, e se você enviar esse helicóptero, ele voltará vazio como o seu coração, respondeu Bernardo com uma firmeza cortante. Ele desligou o aparelho e o jogou na água turva que corria pelas valas, rompendo definitivamente o cordão umbilical de submissão que o prendia à matriarca. Cida testemunhou o ato de rebeldia e sentiu um orgulho imenso do homem que ele estava se tornando diante de seus olhos. O bilionário agora era apenas um voluntário entre tantos outros. Unido pela dor e pela solidariedade, a Igreja de Nossa Senhora da Glória tornou-se o coração pulsante da resistência, onde o cheiro de incenso misturava-se ao odor de roupas molhadas e desinfetante barato. Cida assumiu o controle da organização, distribuindo mantimentos e prestando os primeiros socorros com a habilidade de quem nascera para cuidar do próximo. Bernardo ajudava a descarregar caixas de água e cobertores, ouvindo histórias de perdas que o faziam questionar cada decisão que tomara em sua carreira financeira. Ele percebeu que a verdadeira riqueza daquela gente estava na capacidade mútua de se apoiar. Tiago, ao ver Bernardo trabalhando lado a lado com os moradores, sentiu seu ódio inicial transformar-se em uma confusão dolorosa. Ele tentou provocar o patrão, acusando-o de estar apenas encenando um papel para conquistar a confiança de Cida. Mas Bernardo não revidou as ofensas. O bilionário olhou para o entregador e pediu ajuda para mover um gerador pesado, reconhecendo a força e o conhecimento que o rapaz tinha daquele terreno perigoso. Pela primeira vez, dois mundos que sempre se odiaram encontraram um motivo comum para trabalhar em paz e união. A noite caiu sobre a rocinha com uma escuridão opressiva, iluminada apenas pelas velas que os fiéis acendiam no altar da igreja. Cida sentou-se por um momento ao lado de Bernardo, compartilhando um pedaço de pão seco e o calor de um cobertor doado. Eles não precisavam de palavras para entender que o vínculo que os unia fora forjado no fogo da provação e na lama da realidade. Maria Aparecida sentia que sua fé fora testada e que o amor de Deus se manifestava através das mãos sujas de barro daquele homem rico. Você nunca mais será o mesmo depois desta noite. Não é? Perguntou Cida, olhando para as estrelas que começavam a aparecer entre as nuvens dispersas. Bernardo segurou a mão dela, sentindo a pele áspera e sincera que ele aprendera a amar mais do que a seda egípcia de sua cobertura. Ele confessou que sentia como se tivesse nascido de novo, despido de todas as pretensões e máscaras que a sociedade o obrigara a usar desde a infância. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela esperança de que o amanhã traria uma reconstrução. Lá embaixo, no asfalto luxuoso, Isadora tramava sua vingança, furiosa por ter sido desafiada publicamente pelo filho diante de toda a imprensa que cobria o desastre. Ela usou suas conexões para garantir que os suprimentos enviados pelo governo não chegassem à área onde Cida estava liderando os trabalhos de resgate. A maldade da matriarca era como um veneno silencioso que buscava asfixiar a resistência da comunidade e separar os amantes à força. Ela acreditava que a fome e o cansaço fariam Bernardo implorar para voltar ao conforto de sua mansão blindada. No entanto, o tiro saiu pela culatra quando os outros empresários, tocados pelo exemplo de Bernardo, começaram a enviar doações diretamente para a igreja, ignorando os canais oficiais controlados por Isadora. O movimento de solidariedade cresceu como uma onda, unindo o asfalto e o morro em um gesto inédito de humanidade no Rio de Janeiro. Cida via os caminhões chegando e chorava de gratidão, percebendo que sua oração fora ouvida de uma maneira que ela jamais imaginara ser possível. O sacrifício de seu povo estava gerando frutos de justiça social e compaixão. Dona Rosa, apesar da fragilidade,
começou a liderar as orações coletivas. Sua voz trêmula, ganhando uma força sobrenatural que acalmava os corações desesperados dos desabrigados. Bernardo ouvia as preces e sentia uma paz que nunca encontrara nos templos do consumo ou nas reuniões de negócios internacionais de alto nível. Ele percebeu que a religiosidade de Sida não era uma superstição de gente pobre, mas uma tecnologia espiritual, de sobrevivência e dignidade humana. Naquela noite fria, o bilionário finalmente aprendeu a rezar com sinceridade e humildade diante do Criador. Ao amanhecer, a visão da destruição era desoladora, mas o espírito dos moradores permanecia inquebrável sob a liderança de Sida e o apoio incondicional de Bernardo. Eles começaram a planejar a reconstrução dos lares, desta vez com materiais mais seguros e uma infraestrutura que respeitasse a vida humana acima de tudo. Bernardo prometeu investir parte de sua fortuna pessoal em um projeto de urbanização digna para a Rocinha, transformando sua culpa em ação concreta e transformadora. Ele sabia que enfrentaria a fúria da família Albuquerque, mas estava pronto para a batalha. Sida olhou para o horizonte onde o sol nascia sobre o mar de Copacabana, iluminando as ruínas e as mãos que já começavam a trabalhar novamente. Ela sentiu que o perfume da seda fora substituído pelo cheiro da terra molhada e da esperança renovada em cada gesto de ajuda mútua. O amor entre ela e o bilionário não era mais um segredo proibido, mas um símbolo de que a mudança era possível quando dois mundos decidiam se olhar de verdade. O teste de fé fora superado, deixando para trás as cicatrizes da dor, mas a paz era apenas aparente, pois nos bastidores do poder, uma nova ameaça surgia contra a felicidade do casal e a estabilidade daquela comunidade heróica. Isadora descobrira um segredo enterrado no passado da família Albuquerque que envolvia diretamente os ancestrais de Maria Aparecida e a posse daquelas terras. Ela estava disposta a usar essa arma para destruir a moral de Sida e forçar Bernardo a escolher entre o amor e a honra de sua linhagem. O destino estava preparando um novo golpe, testando mais uma vez a resistência daqueles corações. Sida percebeu uma sombra de preocupação nos olhos de Bernardo quando ele recebeu um envelope pardo trazido por um motorista particular de sua mãe. Ele ficou pálido e suas mãos tremeram ao ler o conteúdo, olhando para a moça com uma expressão de agonia que a fez temer pelo pior. A verdade que estava prestes a vir à tona ameaçava apagar toda a luz que eles haviam construído em meio à lama do deslizamento. O passado, com suas dívidas de sangue e injustiças históricas, estava cobrando seu preço cruel e inevitável de todos. Não importa o que aconteça, prometa que não vai desistir de nós, pediu Sida, segurando o rosto de Bernardo com suas mãos ainda sujas de barro e trabalho. Ele a beijou com uma intensidade desesperada, sentindo que o mundo ao redor deles estava prestes a mudar de forma drástica e talvez irreversível novamente. A luta pela justiça agora se tornava uma busca pela verdade que libertaria ou escravizaria suas almas para sempre nos arquivos da história brasileira. Eles estavam prontos para enfrentar a tempestade que se formava no horizonte dourado da cidade. A cada passo que davam para fora da igreja, os olhares dos moradores seguiam o casal, vendo neles a esperança de um futuro onde a cor da pele ou o saldo bancário não definissem o valor de um ser humano. Bernardo sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, sabendo que sua luta contra Isadora seria o maior desafio de sua vida de privilégios. Maria Aparecida apertava seu terço, confiando que a justiça divina guiaria seus passos através do labirinto de mentiras que a elite costumava tecer para manter seu poder absoluto e opressor. O capítulo da dor estava se fechando para dar lugar ao capítulo da verdade, onde cada segredo seria revelado sob a luz implacável do sol tropical do Rio de Janeiro. A lama secava sobre a pele, mas a transformação interna permanecia viva e pulsante em cada fibra do ser de Bernardo e Sida. Eles caminharam juntos em direção ao futuro incerto, sabendo que a única coisa que realmente importava era a força do amor que haviam descoberto no momento de maior fraqueza. A jornada estava longe do fim,
Mas eles já não estavam mais sozinhos na luta. Bernardo abriu o envelope pardo com as mãos ainda trêmulas, sentindo que cada folha de papel amarelada era uma sentença de morte para sua paz interior. Os documentos provavam que seu falecido pai, o patriarca admirado da família Albuquerque, havia construído parte de seu império financeiro sobre as ruínas do sonho de outros homens humildes. Ele descobriu que as terras onde hoje se erguia o luxuoso Hotel Palácio de Ouro haviam sido roubadas ilegalmente do avô de Maria Aparecida, através de subornos e falsificações de documentos oficiais em um passado sombrio e cruel. Ao observar o semblante pálido e transtornado de Bernardo, Cida sentiu um aperto gélido em seu coração, percebendo que o segredo contido naquelas páginas era mais letal que qualquer deslizamento de terra. Ela se aproximou lentamente, tentando tocar o braço do homem que amava. Mas ele recuou como se o toque dela fosse uma acusação viva de seus pecados hereditários. O silêncio que se instalou entre os dois no abrigo improvisado era carregado de uma tensão sufocante, onde a verdade começava a corroer as pontes de afeto que haviam construído com tanto esforço. Com a voz embargada e os olhos marejados de uma vergonha profunda, Bernardo começou a ler os trechos que descreviam a injustiça cometida contra a linhagem de Aparecida décadas atrás no Rio. Ele explicou como a fortuna que o cercava de luxo e privilégios era, na verdade, fruto da dor e da miséria que condenaram a família dela à sobrevivência nas ruelas da Rocinha. Cada palavra era como um golpe de martelo contra a alma da jovem, que via seu passado de sofrimento ser explicado por uma ganância que ela nunca poderia ter imaginado existir antes. Maria Aparecida sentiu uma onda de náusea percorrer seu corpo enquanto processava a informação de que a morte de seu avô, por tristeza e pobreza, tinha um culpado direto. Ela olhou para as mãos de Bernardo e viu nelas o sangue simbólico de seus antepassados, sentindo que o perfume da seda agora cheirava a traição e corrupção histórica. A fé que a sustentava parecia balançar diante da ironia cruel do destino, que a fizera se apaixonar justamente pelo herdeiro do homem que destruíra sua família. O choro dela era um lamento ancestral de injustiça. Enquanto isso, Isadora assistia de longe ao desmoronamento emocional do casal, sentindo o sabor amargo de uma vitória que ela acreditava ser necessária para preservar o status da família. Ela sabia que a revelação daquele segredo criaria um abismo intransponível entre o filho e a arrumadeira, forçando Bernardo a retornar para o mundo de aparências e poder. Para a matriarca, a moralidade era uma fraqueza que os ricos não podiam se dar ao luxo de cultivar, e a verdade era apenas mais uma arma de manipulação para manter o controle absoluto hoje. No entanto, Bernardo percebeu que a única forma de se libertar daquele fardo era enfrentar as consequências de seus privilégios diante de toda a sociedade brasileira e da justiça divina. Ele decidiu que não esconderia mais a podridão que sustentava o nome Albuquerque, mesmo que isso significasse a ruína financeira e o desprezo de seus pares na elite carioca. O karma, que ele antes considerava uma superstição de Cida, estava cobrando sua dívida de forma implacável, exigindo uma reparação que ia além do dinheiro ou de simples desculpas formais em comunicados de imprensa vazios. A notícia do escândalo espalhou-se como fogo em palha seca pelos principais jornais e redes de televisão, transformando o herdeiro prodígio em um pária social da noite para o dia. As ações do grupo empresarial despencaram na bolsa de valores, refletindo a desconfiança e o asco que o público sentia diante da revelação do roubo histórico de terras. Isadora tentou conter a crise com mentiras e subornos, mas a voz da verdade era agora um rugido que não podia mais ser silenciado por nenhuma quantia de dinheiro ou influência política poderosa. No abrigo da favela, Dona Rosa segurava as mãos de sua neta com uma força surpreendente para sua idade frágil, pedindo que ela não permitisse que o ódio corrompesse seu coração puro. A anciã explicou que o perdão era a única chave que poderia fechar as feridas do passado e permitir que o futuro florescesse sem as correntes da vingança. Cida debatia-se entre a dor de sua história e o amor que ainda pulsava por Bernardo, sentindo que sua alma
era o campo de batalha de uma guerra entre a justiça humana e a misericórdia. Bernardo retornou à Rocinha, não mais como o salvador rico, mas como um homem despido de sua arrogância, buscando o perdão de quem ele e sua família haviam tanto prejudicado. Ele caminhou entre os moradores que agora o olhavam com desprezo e mágoa, sentindo em cada olhar a condenação por crimes que ele não cometera, mas dos quais se beneficiara. Ao chegar diante de Cida, ele caiu de joelhos na lama seca, pedindo que ela não o odiasse pelo sangue que corria em suas veias, mas que o julgasse pelos seus atos presentes agora. Os advogados da família tentaram impedir que Bernardo transferisse as propriedades para o nome de Maria Aparecida, alegando que ele estava sob influência emocional e não tinha capacidade de decidir. No entanto, ele estava determinado a devolver cada centímetro de terra e cada centavo que pertencia por direito à linhagem dos oprimidos que haviam sido silenciados. A batalha legal tornou-se um marco na história do país, desafiando as leis que protegiam a propriedade privada adquirida de forma desonesta e criminosa por elites intocáveis. Foi um momento de ruptura com o passado de impunidade. Isadora, vendo seu mundo desmoronar, tentou um último gesto de desespero, ameaçando revelar outros segredos que destruiriam a reputação de Cida diante da comunidade que tanto a admirava. Agora, ela não conseguia aceitar que uma moça da favela pudesse herdar o império que ela passara a vida inteira protegendo com garras e dentes afiados de predadora. O ódio da matriarca a estava cegando para a realidade de que o tempo de sua classe social dominante estava chegando ao fim, sendo substituído por uma busca por equidade e respeito aos direitos humanos fundamentais. Tiago, que havia colaborado com Isadora no passado por ciúmes, sentiu um arrependimento profundo ao ver a dignidade com que Bernardo enfrentava sua própria queda para fazer o que era certo. Ele percebeu que sua aliança com a vilã era uma traição à sua própria classe e aos valores de solidariedade que a favela sempre cultivara contra a opressão externa. O entregador decidiu confessar sua participação nos planos de Isadora, ajudando Cida a entender as armadilhas que haviam sido colocadas em seu caminho para separar, lá, do homem que ela realmente amava com sinceridade total. Maria Aparecida olhou para Bernardo e viu a sinceridade de seu arrependimento. Percebendo que ele estava disposto a perder tudo para ganhar a própria alma e o seu amor, ela entendeu que condená-lo pelo erro do pai seria repetir a mesma injustiça que os Albuquerque haviam praticado contra o seu próprio avô décadas atrás no Rio. Com um gesto de infinita bondade, ela estendeu a mão para levantá-lo da lama, sinalizando que a justiça fora feita através da verdade e que agora o perdão poderia finalmente começar a curar seus corações feridos e cansados. A empresa Albuquerque foi declarada em recuperação judicial, e os bens de Isadora foram bloqueados para pagar as indenizações devidas às famílias afetadas pelas fraudes imobiliárias do passado obscuro da família. A mansão em que ela vivia foi colocada à venda, forçando a mulher orgulhosa a encarar a possibilidade de viver com a mesma simplicidade que ela sempre desprezara nos outros. Era o triunfo do destino. Uma lição amarga de que o que se planta com maldade colhe-se com o amargor da solidão e da perda total de status financeiro. Com as terras recuperadas, Cida não buscou o luxo para si, mas decidiu criar uma fundação para ajudar na urbanização e educação dos jovens da Rocinha, transformando o Palácio de Ouro em um centro cultural. Ela queria que a riqueza que um dia fora motivo de dor se tornasse um instrumento de esperança e transformação social para todos aqueles que haviam sido esquecidos pelo governo. Bernardo tornou-se seu maior aliado nesse projeto, usando seu conhecimento técnico para garantir que a fundação fosse eficiente e sustentável a longo prazo, mudando a face da comunidade carente brasileira. Isadora terminou seus dias vivendo em um pequeno apartamento nos subúrbios, amargurada e esquecida pelos amigos da alta sociedade que só se interessavam por seu dinheiro e prestígio de antigamente. Ela via as notícias sobre o sucesso da fundação de Cida e Bernardo e sentia um ódio que a consumia por dentro. Incapaz de entender a beleza do sacrifício e da redenção espiritual, a solidão tornou-se sua única companhia constante.
Um lembrete diário de que a arrogância e o preconceito são caminhos que levam apenas ao vazio existencial e à tristeza profunda e sem fim. Bernardo já não sentia falta das festas luxuosas ou do reconhecimento dos magnatas, encontrando uma felicidade real na simplicidade dos dias passados ao lado de Maria Aparecida na favela. Ele aprendeu que o verdadeiro perfume da vida não estava nos lençóis de seda, mas no suor do trabalho honesto e no sorriso de quem se ama verdadeiramente sem máscaras. A paz que ele tanto buscara no topo da pirâmide social foi finalmente encontrada no abraço sincero de uma moça que lhe ensinara o valor da fé e da dignidade humana acima de bens materiais. Contudo, a harmonia recém-conquistada estava prestes a ser testada por um último obstáculo, quando as antigas dívidas da empresa começaram a atrair a atenção de credores perigosos e sem escrúpulos morais. Bernardo percebeu que sua luta para limpar o nome da família exigiria uma coragem ainda maior para enfrentar aqueles que não queriam que a justiça prevalecesse naquela situação. Ele teria que arriscar sua própria segurança pessoal para garantir que o sonho de Cida não fosse destruído pela ganância que ainda rondava o império que ele decidira desmontar com suas próprias mãos corajosas. Maria Aparecida ajoelhou-se na pequena capela da fundação, acendendo uma vela por Bernardo e pedindo que Deus afastasse as sombras que ainda tentavam obscurecer o caminho de luz que eles haviam traçado. Ela sentia que a batalha final se aproximava, mas seu coração estava em paz, porque sabia que a verdade estava do seu lado e que o amor era invencível. O perfume de alfazema que preenchia o ar trazia uma sensação de proteção divina, fortalecendo sua alma para os desafios que o destino ainda reservava para o casal que ousara desafiar as leis injustas. O sol se punha novamente sobre o Rio de Janeiro, cobrindo a cidade com um manto de ouro que unia o morro e o asfalto em uma única visão de beleza transcendental. Bernardo e Cida observavam o horizonte da varanda da fundação, cientes de que o passado fora purificado pelo fogo da verdade e pelo bálsamo do perdão sincero. Eles estavam prontos para enfrentar o amanhã, independentemente do que acontecesse, pois haviam aprendido que a justiça de Deus escreve histórias de amor nas páginas mais difíceis da vida humana, transformando toda a dor em eterna luz. De repente, um carro preto de vidros fumê estacionou diante do portão, e homens de terno escuro desceram com uma aura de ameaça que fez o sangue de Bernardo gelar instantaneamente de medo. Ele reconheceu os representantes do consórcio que detinha as dívidas mais obscuras de seu pai, percebendo que o passado ainda uma última conta a cobrar de forma violenta. Ele olhou para Cida com um olhar de despedida silenciosa, sabendo que teria que enfrentar aqueles fantasmas sozinho para proteger a vida e o futuro da mulher que dera sentido à sua existência vazia. Os homens de terno escuro avançaram com uma frieza que parecia congelar o ar tropical daquela tarde na Rocinha. Bernardo deu um passo à frente, colocando seu corpo como um escudo humano para proteger Maria Aparecida daquela presença ameaçadora e sombria. O líder do grupo, um advogado implacável chamado Doutor Fontes, estendeu uma pasta de couro contendo as notas promissórias assinadas pelo falecido pai de Bernardo há muitos anos. O passado voltava para cobrar seu preço final através de dívidas ocultas que ameaçavam destruir a fundação recém-criada com amor. Maria Aparecida sentiu o tremor nas mãos de Bernardo, mas em vez de recuar para a segurança do prédio, ela segurou o braço dele com firmeza e coragem. Ela olhou nos olhos dos cobradores com a dignidade de quem não tinha nada a esconder e uma fé que nenhuma ameaça financeira poderia abalar. Ao redor deles, os moradores da comunidade começaram a se aproximar lentamente, formando um círculo de proteção silenciosa e poderosa em torno do casal. A força da união popular era a única arma que possuíam contra a ganância dos poderosos. Bernardo explicou com voz firme que as terras da fundação eram agora um patrimônio sagrado da comunidade e que ele não permitiria que a corrupção do passado as tocasse. Ele ofereceu seus últimos bens pessoais, incluindo as joias de família que ainda restavam, para liquidar a dívida deixada por seu pai de maneira justa. Os advogados hesitaram diante da multidão que crescia,
percebendo que não estavam lidando apenas com um herdeiro falido, mas com um povo que aprendera a lutar pelos seus direitos. O impasse durou minutos, que pareceram horas sob o sol carioca. No meio da tensão, a figura debilitada de Dona Isadora apareceu ao fundo, trazida por um táxi humilde que contrastava com sua antiga glória aristocrática e arrogante. Ela caminhou com dificuldade até o grupo, segurando um documento antigo que guardara em segredo por décadas como seu último recurso de poder. Para a surpresa de todos, ela entregou o papel ao Dr. Fontes, revelando que a dívida já havia sido quitada por um seguro de vida que ela mesma mantivera, escondido por puro egoísmo. A redenção da matriarca começava com um gesto de honestidade tardia. A revelação de Isadora desarmou os credores, que não tiveram outra escolha senão recolher suas pastas e abandonar a comunidade sob os olhares de desprezo dos moradores locais. Maria Aparecida correu para amparar a sogra, que caiu de joelhos soluçando, finalmente libertando-se do peso de tantas mentiras e preconceitos acumulados durante toda a sua vida. Bernardo abraçou a mãe, perdoando-a em silêncio por todos os danos causados, enquanto o sol começava a se pôr atrás dos morros, simbolizando o fim de uma era de trevas e o início da luz. Com os problemas legais finalmente resolvidos, a fundação pôde prosperar sem o medo de novas intervenções da elite gananciosa que antes dominava o cenário político da cidade. Cida organizou um mutirão para finalizar a construção da escola e do posto de saúde, transformando o Palácio de Ouro em um verdadeiro monumento à resiliência humana. Bernardo trabalhava todos os dias ao lado dos pedreiros, aprendendo que o valor de um homem é medido pela sua capacidade de construir algo que beneficie a todos, independentemente de sua classe social original. O dia do casamento de Maria Aparecida e Bernardo foi celebrado não em uma catedral luxuosa, mas na pequena praça central da Rocinha, cercado por flores simples. Cida usava um vestido branco, costurado pelas mulheres da comunidade, adornado com rendas que contavam a história de sua gente e de sua fé inabalável. Bernardo, vestido com simplicidade, olhava para sua noiva com uma admiração que transcendia qualquer desejo carnal, reconhecendo nela a alma que o salvara da perdição absoluta. Foi uma cerimônia marcada por lágrimas de alegria e cantos de louvor a Deus. Dona Rosa, sentada em lugar de honra, sorria com a serenidade de quem cumprira sua missão na terra, vendo sua neta finalmente encontrar a felicidade e a justiça. Ela abençoou o casal com as mãos trêmulas, lembrando-os de que o amor é como uma semente que precisa ser regada diariamente com humildade e respeito mútuo. Isadora, observando de longe com humildade, sentiu pela primeira vez a paz que o dinheiro nunca pudera comprar em seus anos de opulência e isolamento. O ciclo do karma completava sua trajetória com uma lição de amor e perdão. A festa durou até o amanhecer, com o som do samba misturando-se às orações e risadas que ecoavam pelas vielas, agora iluminadas e seguras para todas as crianças. Tiago tocou seu violão para celebrar a união de sua amiga de infância, aceitando que o destino dela era brilhar ao lado do homem que soubera renunciar a tudo por ela. A desigualdade que antes os separava fora vencida pela força de um sentimento que não conhecia barreiras geográficas ou sociais no Rio. A Rocinha celebrava sua maior vitória contra a injustiça histórica e o abandono. Meses depois, Cida e Bernardo caminhavam pela praia de Copacabana, observando o hotel Palácio de Ouro, que agora exibia uma placa em homenagem ao avô de Maria Aparecida. Eles sabiam que o caminho percorrido fora doloroso, mas necessário para purificar suas almas das ilusões da riqueza fácil e da arrogância dos privilegiados de berço. O perfume da seda fora substituído pelo perfume da brisa marinha e do suor do trabalho honesto que realizavam juntos todos os dias. Eles eram agora os donos de seu próprio destino, guiados pela luz da verdade e da bondade. Bernardo sentou-se na areia e puxou Cida para perto, sentindo a batida firme do coração dela contra o seu peito. Uma melodia de vida que o acalmava profundamente. Ele confessou que nunca imaginou que o ato de vê-lo lá dormindo em sua cama de seda
mudaria o rumo de toda a sua existência de forma tão radical. Cida sorriu, lembrando-se daquela tarde de exaustão que, por um milagre divino, transformara-se na ponte para sua redenção e para a salvação de sua família sofrida. Deus escreve certo por linhas tortas, sussurrou ela baixinho. A fundação tornou-se um exemplo para todo o Brasil, provando que a integração social é possível quando há vontade política e coragem moral para enfrentar os erros do passado. Cida tornou-se uma líder respeitada, viajando para outros estados para compartilhar sua história de superação e fé, inspirando milhares de jovens a não desistirem de seus sonhos. Bernardo gerenciava os recursos com uma ética inabalável, garantindo que cada centavo fosse investido no futuro daquelas pessoas que o haviam acolhido no momento mais difícil de sua vida. Eles eram o símbolo de uma nova esperança. Em uma tarde de domingo, eles levaram Isadora para visitar o túmulo do patriarca Albuquerque, onde rezaram juntos, pedindo perdão pelas injustiças cometidas pela geração anterior de forma gananciosa. Isadora chorou ao colocar flores sobre a tumba, sentindo que finalmente o espírito de seu marido poderia descansar em paz agora que a dívida fora paga. Ela percebeu que a verdadeira herança não era o império financeiro, mas a capacidade de seus descendentes de corrigirem os rumos da história com amor. A família estava finalmente unida sob a bandeira da verdade e da justiça. Dona Rosa partiu em paz alguns anos depois, deixando para Cida o terço de madeira que fora sua única companhia nos tempos de maior pobreza e dor na favela. Cida guardou o objeto como sua joia mais preciosa, usando-o todos os dias para se lembrar de suas raízes e da promessa que fizera de nunca esquecer os humildes. Bernardo construiu um pequeno memorial em honra à avó na entrada da fundação, para que todos soubessem que a força daquela instituição vinha da oração de uma mulher simples. A memória dela permanecia viva. O casal teve 2 filhos, que cresceram brincando tanto nos salões da fundação quanto nas areias da praia, aprendendo desde cedo a respeitar todas as pessoas, independentemente de suas condições financeiras. Bernardo fazia questão de contar a história de como conhecera a mãe deles, para que nunca se esquecessem de que o amor é a única força capaz de transformar o mundo. Cida ensinava-os a rezar e a serem gratos por cada pequena bênção, cultivando neles um espírito de generosidade e compaixão. A nova geração dos Albuquerque nascia livre do fardo do preconceito. Ao olhar para trás, Cida percebia que cada lágrima derramada e cada humilhação sofrida valeram a pena para chegar àquele momento de plenitude e paz espiritual absoluta em sua vida. Ela não era mais a arrumadeira invisível, mas a arquiteta de um novo futuro para sua comunidade e para o homem que amava com toda a sua alma. O perfume da seda, agora, era apenas uma lembrança de uma vida de aparências, substituído pela fragrância eterna da justiça e da solidariedade. Ela fechou os olhos e agradeceu a Deus por tudo o que conquistara. A noite caiu sobre o Rio de Janeiro e do alto da Rocinha. As luzes da cidade brilhavam como diamantes que não pertenciam a ninguém, mas eram de todos os brasileiros. Bernardo e Cida abraçaram-se sob o céu estrelado, sentindo que sua história de amor era apenas um capítulo em um livro muito maior sobre a redenção humana. Eles sabiam que os desafios continuariam a surgir, mas agora tinham as armas certas para enfrentar. Luz o amor, a fé e a verdade inabalável. O perfume da vida era finalmente doce e real para os 2 amantes. A história da arrumadeira que dormiu na cama do bilionário tornou-se uma lenda urbana contada em todas as favelas do Brasil. Um conto de esperança para aqueles que lutam. As pessoas diziam que, às vezes, o destino usa os caminhos mais estranhos para nos levar ao lugar onde realmente pertencemos, por direito e por merecimento divino. Cida e Bernardo eram a prova viva de que a gema da alma brilha mais forte sob pressão e que a justiça sempre encontra um meio. Eles viviam cada dia como se fosse o primeiro e o último. Na última página de seu diário, Maria Aparecida escreveu que a verdadeira riqueza não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se é capaz de dar sem esperar. Ela agradeceu ao lençol de seda por ter sido o tapete que a conduziu ao trono de sua própria dignidade e ao coração do homem de sua vida,
O amor deles era um hino que ressoava pelas montanhas, lembrando a todos que, no final, a luz sempre vence as sombras do egoísmo. Eles caminharam de mãos dadas em direção ao infinito, sob o olhar de Deus. O silêncio final da história foi preenchido pela canção do mar, que continuava a bater na costa de Copacabana, lavando as areias de todas as mágoas do passado histórico. Bernardo e Cida olharam para o horizonte uma última vez, sabendo que sua missão estava cumprida e que o amor era a herança mais duradoura que poderiam deixar. A paz reinava em seus corações, e o perfume da seda agora pertencia apenas ao vento, que soprava suavemente sobre a cidade maravilhosa do Rio. Tudo estava finalmente em seu devido e sagrado lugar de luz.